Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui para mais uma jornada com você no nosso a revista radiofônica matinal da rede. Seguindo com você até às 11h30. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso aqui condensado nessa conversa com os meus amigos José Armando Vanucci. Buenos dias, tudo Paula bem? Paula Carvalho. Oi, bom dia. A professora Ellen Brown. Buenas. Tudo bom com a senhorita? Tudo bem. Vamos lá, olha, vem com a gente, hein? Agora segunda-feira, agora é bom. Hoje, segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016. Hoje teremos o troféu Glória Pires, pós-Oscar. Vixe, Maria. Foi o grande assunto do Oscar em terras brasileiras, sem dúvida alguma, a performance da grande atriz Glória Pires, mas que, digamos, deixou um pouco a desejar, né? Já vamos falar sobre isso. Tem muita coisa pra gente tratar aqui no programa, mas basicamente repercutiremos o que aconteceu na maior festa do cinema, a questão do racismo que teve ali, né, no discurso do Chris Rock de abertura e em alguns pontos da premiação também. Durante toda a premiação ficou até um pouco pipocando over aqui e ali, né? Mas a gente vai tratar desses assuntos e alguns outros mais também. Falaremos, obviamente, dessa bem provável saída do ministro da Justiça, né, Zé Eduardo Cardoso, que parece que vai mesmo abandonar o cargo porque não aguentou a pressão, viu? Mais um? Ellen. Com a corda no pescoço. A corda no pescoço, de lá e de cá, dos oposicionistas, dos aliados. E ela não foi na festa, ligado? Não foi. Mas mandou cartinha. Tava no Chile, né? Tava no Chile. Com a Bachelet, que também tá com uma popularidade lá, uma das ó. melhores. Quando você não quer ir numa festa, fala Manda vou cartinha. viajar. Tá Vamos vendo? dar um rolê. Vamos sair fora, né? Vamos falar com o nosso correspondente Ulisses também, daqui a pouquinho, sobre a Adele, que começa a turnê britânica e diz que tá um bafafá, uma correria atrás dos ingressos. Vamos falar com o Viga, né? Que tem um caso do policial que teve o seu DRE fotografado. Daqui a pouco a gente dá detalhes. É uma bunda mesmo. Ah, é? É, não gostou e tá entrando aí com o processo. Mas vamos saber detalhes daqui a pouco com o Rodrigo Viga. O Morning tá só começando e você vem junto com a gente, né? Vamos nessa. Vamos começar pelo começo, então? Começo do fim? Os ganhadores do Oscar, vai. Vamos lá, Paulinha. Você excelente. Você como uma excelente comentarista, uma âncora do Oscar aqui. Pelo menos agora a gente tem o padrão Glória Pires. Eu tô um pouco acima só porque eu vi os filmes. Não precisa de muito, não. Não precisa de muito, porque ela foi bem despreparada, né? Olha, a gente ainda vai conversar com o Zé Armando pra saber que história foi essa. Porque a internet parou. Foi o assunto mais comentado aqui no Brasil, muitas vezes na frente do DiCaprio. Bom, vamos aí aos prêmios, vai, vamos lá, Edgar. os prêmios, pelo menos os principais. O Mad Max levou todos. 6 prêmios técnicos, né? Sei lá, no quinto eu já tava, tá bom, vai, então vai, chega. Mad Max, sucesso, né? Então, você viu Mad Max? Eu não vi Mad Max. Eu vi Mad Max, até alguns dos prêmios não era esperado que vencesse, como maquiagem e figurino, mas também acabou levando, o que deixou muita gente que curte cinema feliz, porque o que se fala muito é que o Oscar não dá muita importância para filme de gênero, né? Então, por exemplo, ficção científica, terror, a comédia acaba não vencendo e... O drama prevalece. Sempre, exatamente, né? Sempre tem uma carga maior e acaba faturando. Mas Mad Max arrecadou o maior número de estatuetas, 6 prêmios no total. Aí a gente teve sim a vitória do Leonardo DiCaprio. A internet comemorou, foi uma loucura, não é? 13 anos esperando por isso, o DiCaprio venceu, fez o seu discurso ali, falou do aquecimento global, falou do nosso poder de apostar em governantes que vão prezar pela humanidade, pelos indígenas, pelo planeta. Fez o seu discurso bonito, ficou feliz e maravilhoso. Tem até um trechinho, né, aqui do discurso dele. Quer ouvir? Vamos ouvir só um pouquinho aí. O DiCaprio falando. Ele até comentou nessa parte do discurso, né, Paula, sobre a questão do filme ter que mudar de local, né, de locação. Por falta de neve, né? Por conta do aquecimento global, falta de neve, eles tiveram que terminar o filme na Patagônia, né, isso, na Argentina. Vamos ouvir aqui. I just want to say this.
making The Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history. Our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters of the big corporations, but who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world. Você vê, né, que não é mais uma questão de barreiras ali, né, de ser discutido entre barreiras, é uma questão da humanidade mesmo, como um todo, né? Vários discursos foram, assim, mais engajados, digamos assim, politicamente. Edgar, teve também roteiro adaptado para Grande Aposta, onde os roteiristas falaram, olha, então presta atenção nisso que aconteceu, essa bolha imobiliária. Quando você for votar no próximo presidente, nos seus governantes, olha aí para quem não é apoiado por grandes bancos, por grandes incorporações, porque esses caras com certeza vão ter um compromisso de interesse. Enfim, cada um fez ali o seu discurso. Esse ano o Oscar passou no letreiro os agradecimentos de todas. Foi uma novidade, né? Foi uma novidade, e o que deixou as pessoas um pouco mais livres para soltar o verbo ali no discurso e poder se esquecer de alguém, já que estava todo mundo ali no letreiro. Bom, aí a gente teve também o prêmio... É bom o currículo também, né? Não é? Todo mundo que é envolvido quer estar ali registrado como participante daquela obra. Projeto, tal, né? Então, e aí você não esquece ninguém, porque você manda com antecedência. O Inárritu também, do Regresso, ganhou como melhor diretor. O que era, de certa forma, esperado, né? As pessoas aplaudiram bastante, foi o segundo ano. Ele tinha faturado com Birdman, agora o Regresso. Pode ser que ele ficou um pouco arrogante pro próximo filme. Será, Edgar? Não sei. É o terceiro consecutivo para o diretor mexicano, não é? É o segundo consecutivo pro diretor ele, e é o terceiro pro diretor de fotografia. O diretor de fotografia, também de O Regresso, que sempre trabalha com o Inárritu, é o terceiro prêmio dele de fotografia. Então, os mexicanos ainda bombando no Oscar. Agora, a real surpresa, digamos assim, será que dá pra dizer que é surpresa? Spotlight é um grande filme. A gente falou muito dele aqui, esse filme que traz jornalismo investigativo, old school, né? Que é essa história do Washington Globe que desmascarou... Quer dizer, desenterrou ali os casos de pedofilia, né, na Igreja Católica, primeiro em Boston e depois em todo o mundo, né? Enfim, é um escândalo recente, digamos assim, que a gente mais ou menos que acompanhou. Um bom elenco, Mark Ruffalo maravilhoso como coadjuvante, Rachel McAdams também muito bem indicada. Um filme muito, muito bom, que também levou o melhor roteiro original. Então tá aí uma certa coerência, né, Edgar? O cara que ganhou o melhor roteiro ganhou o melhor filme e foi muito aplaudido, mas foi considerado teoricamente uma surpresa, já que se esperava essa onda de O Regresso, que fosse levar tudo, acabou que não levou. Nas categorias... Você falou do roteiro, só me lembrei, assistindo, eu gostei também da maneira como foi apresentado, né, os concorrentes ao prêmio. Não sei se foi isso uma novidade, mas eu achei bem legal ali o cara narrando a cena, como se fosse o plot do roteiro mesmo, e as falas entrando, sendo intercaladas pelas explicações, digamos assim, do roteirista. Eles usaram vários recursos para explicar as categorias, inclusive os atores andando em palco, câmeras diferenciadas, objeto de cenografia, mas na verdade ainda muito longa a cerimônia do Oscar, são poucos os que restam até o final. Dá uma arrastada. Aqui no Brasil como, a gente né? não aguenta realmente, né? Eles cortaram 2 apresentações de música. Só você aguenta, Paulinha. Colocaram David Grohl tocando Blackbird acústico ali no In Memoriam, né? Teve Lady Gaga, maravilhosa. Aliás, a apresentação da Lady Gaga foi emocionante, né? Eu chorei em casa com aquele... Muita gente chorou, viu? E comentou no Twitter. Eu não vi. Eram figurantes ou pessoas? Eu fiquei eram na pessoas, dúvida. eram sobreviventes de abuso isso? sexual que entraram ali ao final da interpretação da música Till It Happens to You, que é desse filme, o documentário The Ground Hunt, que traz a história do abuso sexual nas universidades americanas. Aqui, ó, vamos escutadinha, Zé. Deixa eu chorar mais um pouquinho. Não, é bonito. Mas foi eu muito acho que emocionante o mesmo. foi bonito, ela se emocionou, as pessoas se emocionaram, aplaudiram de pé. E eu acho que quem votou no Sam Smith, que foi quem ganhou na categoria, deve ter falado, putz, errei no meu voto. Era pra Lady Gaga ter ganho, mas quem levou a categoria de melhor canção original foi o Sam Smith pelo 007. Você sabe que o Oscar como cerimônia é chato, né? Porque é demorado pra caçamba, demais. né? Aquele negócio que não termina muito. Mas esse ano, pelo menos, saiu da caixinha, né? Deu pra ter discurso, deu pra ter
algo que não ficou na futilidade de, mais uma atriz bonita, mais um Dior aqui, mais um Chanel ali. Não, a coisa extrapolou, né? Teve mensagens, o vice-presidente extremamente aplaudido. Foi ele né? que apresentou, né? o Joe Biden que apresentou a Lady Gaga, falou até ali das ações da Casa Branca para que não aconteçam esses tipos de crime contra a mulher e contra não que só é ele que mulher, encabeça né? na Casa Branca essa sexuais. política contra crimes sexuais, por isso que a gente... O que a gente não pode esquecer é que atrás do Oscar tem muito interesse, tem muito dinheiro envolvido. É claro que para um artista que ganha o Oscar, é óbvio que o trabalho dele foi consagrado, mas ele já pensa no futuro, nos milhões que ele vai ganhar. E falando na da Lady carreira Gaga, dele. Zé, essa questão que você coloca do interesse, obviamente o mercado, eu acho que em se tratando da Lady Gaga, ela vem preencher digamos, uma posição dentro desse mercado que já foi de pessoas como, sei lá, Cher, assim, pela característica Performer, artística né? dela, né? Outros torcem o nariz, um pouco mais chata, Celine Dion, mas também foi da Celine Dion. E ela, sabendo disso, não que ela faça de uma forma premeditada, mas eu acho que ela naturalmente preenche esse posto que é importante dentro desse mercado que você se referiu aí. O ano passado ela fez uma homenagem à Noviça Rebelde, muita gente tava com medo antes, tipo, nossa, o que ela vai fazer? E acabou sendo bendito ovacionada. É o preconceito, Nossa. né? Você não viu e já tá julgando. Já Olha, ruim, não assisti. Vamos bater então só os outros prêmios, né? A gente teve a Brie Larson, que era a favorita e ganhou pelo filme O Quarto de Jack. E até teve o menininho do filme, Jacob Tremblay, ele foi trends também no Twitter, porque ele era uma das coisas mais fofinhas que teve no Oscar, além da participação do Woody, do Buzz Lightyear, dos Minions, dos robôs de Star Wars, todos eles, BB-8, R2-D2, C-3PO, todos entraram ali. Aliás, Star Wars pontuou a premiação, mesmo sem ganhar nada e sem ter muita indicação. Levou o quê? Não levou nada, Não, né? é o que a gente tava falando aqui. Ela faz A campanha academia, contra, ela tem a tradição de não prestigiar filme de gênero. E A Star Mad Wars, Max tava lá. mas Star Wars, mas não ganhou nenhum filme Conseguia importante, ser né? pior. Ganhou o Só prêmio os mais técnicos. técnico, Conseguiu ser pior, essa é a questão. Você tá enganada, Ellen. Muito ódio no seu coração, lado negro da força. A menina também que ganhou como coadjuvante no a Alicia Garota Vikander. Dinamarquesa também estava ótima, realmente. Ela é ótima, merecia. Mas era a Jennifer favorita. Jason Leigh também era uma torcida que eu tava ali naturalmente. Todo mundo fala que ela é o melhor de Os Oito Odiados, que acabou vencendo a melhor trilha sonora com o Ennio Morricone, que foi extremamente aplaudido e fez um discurso fofo em italiano. legal. Foi muito bonitinho. A gente teve também uma Ele surpresa. tinha ganho só como menção honrosa, né? Acho que 2007 foi isso? Não sei. Eu li hoje no noticiário alguma coisa assim. Ele não tinha ganho. Agora ele ficou muito tocado com esse Ficou prêmio, bem né? tocado e E agradeceu emocionado. muito ao Tarantino, né? E olha, também teve uma coisa, quer dizer, legal não, eu fiquei triste. O Sylvester Stallone não levou o Oscar de coadjuvante, né, gente? Isso foi uma tristeza, porque ele tava bronzeado, pronto pra isso, entendeu? Ele tava O com Oscar de bronze. melhor bronze. Gente, já deu pra ele, né? Não sei Já se deu, já deu né? pra ele. Ó, Creed é um ótimo filme. Aliás, se você não assistiu, tá aí uma oportunidade pra assistir um filme em que o Stallone está bem. Ele não é forçado no papel. Eu cheguei até a chorar. Acreditem vocês, eu chorando com Rocky Balboa. Mas quem levou foi até uma surpresa, tá? Foi aí o Mark Rylance, por Ponte dos Espiões. Ele faz o espião ali, enfim, bastante elogiado, mas foi, de certa forma, uma surpresa. E teve uma outra surpresa para efeitos visuais, que ficou para um filme Ex Machina, que nem foi exibido no Brasil nos cinemas, acredite, Edgar, foi direto para DVD, aquele erro da distribuidora, né, que agora vai ter que pagar essa de não ter exibido o filme que levou o Oscar, e que tem a Alicia Vikander como protagonista. Ela faz uma espécie de um robô. Quero ver É uma esse filme. ficção científica bem interessante. Lá na Inglaterra foi mais querida do que nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi preterida. Olha, ele adora o Oscar. Faz o Minion, por favor, participa. Ninguém vai comentar do adereço da Paula? O adereço da Paula, pra quem tá acompanhando gente, pelo aplicativo ou pelo Tá maior site da sucesso PAN, tá no fazendo uma Twitter, homenagem ao urso do Revenant, mais conhecido aqui no Brasil como O Regresso. Olha, eu estou aqui de pijama e com o urso Tá na muito cabeça. fofa, Paulinha. Você tá? está muito fofa. Obrigada pra todas as pessoas que comentaram a noite inteira com a gente até o final, usando a hashtag Você vê, OscarNapan. Zé, Foi muito legal contar com vocês. A gente não vale nada mesmo. Essas garotas trabalham duro. A Paulinha virou, tá virada. Ellen tá virada, cobrindo O aí mundo é delas, o as mundo é prévias delas. do PSD. Cada
um tem o troféu que merece, né? Delas, o mundo é delas. Nossa, Ellen, daqui a pouco eu quero comentar com você um pouco sobre essa... Parece um pastelão, né? Paulinha aqui do Oscar, eu lá nas prévias do PSDB municipal. Tira porrada de bomba. O que mais, Paulinha? O que mais? Ai, tem muita repercussão de internet. Acho que daqui a pouco a gente volta, inclusive, pra discutir o grande assunto do Oscar, pelo menos no Tá. Brasil, que foi a Glória Pires, né, gente? Ah, eu achei que você ia falar da questão do racismo de novo. Que tava Não, foi a pontuado. Glória Pires. Gente, no Brasil, chegou Brasil uma foi hora mais. que não tinha outro assunto. Assim, era só Eu não a tenho Glória condições de Pires. opinar. Você não tem. Você não Eu não assistiu o assisti. filme. Vamos lá, vamos falar Eu não já, assisti. então? Vamos falar já, Zé. Fala, por vamos favor, lá. Eu não Zé, tenho o que condições de opinar. aconteceu? Vamos lá, Zé. O que Armando. aconteceu? Ela não assistiu. Gente, simples. Ela não assistiu, ela não se preparou Tava para despreparado. Porque na verdade assim, todo mundo usou a Globo usou esse negócio da Glória Pires, porque a Glória Pires é um grande nome da televisão brasileira. Claro. Né? Não sei se é tão ligado ao cinema, né, Zé? Então, Ela não fez é, muita né? coisa aqui, Mas né? não- Ela fez muito, ela vendeu muito aquele lá, o troco de Se fosse identidade. você, se fosse se fosse você, você. fez Ela pega- aquela, ela- ultimamente uma lá que ela é ela- bonita, que é uma dermatologista, Tá, que mas cuida, ela fica feia, assume o enfim. posto de um cara que era totalmente ligado ao cinema, que ela já viu. Agora, Que eu não sei, eu entendia fico com a- muito eu de fico com a cinema. impressão... Mas a emissora não expõe uma figura Dessa sua forma, fazer isso? Também tem isso, né, Não, mas Zé? você Claro, sabe, mas, ó, a Jovem Pan, quando escala a Paula, o Felipe, o que fala, ó, vocês vão Pressupõe-se que eles se fazer preparem, a lição óbvio. de casa. Aí eles vão lá e assistem todos os filmes. Você se prepara, qualquer profissional, nós, diariamente, a gente entra aqui, a gente se prepara. A gente tem um roteiro, a gente estuda o que vai falar, a gente vê o entrevistado, pensa nos assuntos. Isso é o trabalho. O trabalho não é simplesmente sentar no estúdio e lá com um Bonito. Chanelzinho. Aquilo é um Chanel, o cabelo dela? Não, ela tava linda. Não, Não, pra sem falar, mas bota o um problema é o vestido. carão. Não é, Zé. o que eu Nem o quero dizer assim, sorriso ela não é. ensaiou ali. O que acontece assim, fica esse negócio de achar que no estúdio eu me Vai viro, garantir, não eu é sou um assim, grande né? nome, me viro. Não é E aí Você você acha sabe que que rolou assim, uma prepotência, então, da Glória Pires? talvez por não compreender o papel dela ali. Talvez por isso. Nossa, mas isso é muito Você definido, vê assim, né, o Chechel, ele E outra foi com um livrinho anotado. Às vezes ele até se espera. perdia na Não, página ali ele- buscando as ele- anotações ele tinha dele. a função da ancoragem também. Não, né, ele era junto comentarista. com Maria Beltrão, a Beltrão, âncora né? era Maria Beltrão. Que, Sim, aliás, mas- você sabe que eu sempre tive um pé atrás com a Maria Beltrão. Ah, eu gosto que eu dela. acho que ela fala mais. No programa dela, na Globo News, ela não deixa ninguém falar. Só ela fala. Então, mas o Jô faz isso há anos, todo mundo adora. Então, mas todo mundo critica também. Então, assim, se ela vai entrevistar as pessoas, só ela fala, então fica. Agora, ontem, graças a Deus que ela tava lá. Te salvou. juro, ela salvou a transmissão do Oscar da Globo. Ela segurou, ela sabia tudo, ela sabia quem era quem. Na hora das homenagens, ela que sabia, ela trazia coisa. Ela estava absolutamente preparada para a Ô transmissão Zé, do Oscar. ainda mais Aí você sente a diferença. considerando uma coisa que é muito provável de ter acontecido, dificilmente ela seria jogada ali com pouco tempo, quer dizer, sendo avisada há pouco tempo. Certamente ela já sabia dessa função que ela teria que exercer com uma antecedência Sim. suficiente para ver aí pelo menos a maioria dos filmes. Eu que não tivesse visto todos. Você sabe o que é que eu acho que, infelizmente, Edgar, no Brasil, o jeitinho brasileiro acaba com tudo. A gente, por mais que tenha planejamento, a gente fala assim, tudo bem, eu vou lá no Oscar, ninguém vai assistir mesmo, eu dou um jeitinho aqui, assisto 3, 4... Quais são os filmes... Mas o mais bizarro no caso preferidos? dela é Nem que ela esses, não né? viu, tipo, por exemplo, a animação, Divertidamente, que era a Não viu? única favorita. Ah, desculpa, esse eu não vi. Não Qual viu? o filme que você mais Não gostou? estou Aí ela habilitada falou a assim, comentar. Trumbo nem concorria a melhor Por filme. exemplo, você tem Glória Pires aí falando? Cadê? Eu tenho aqui Vamos lá, um momento dela no Oscar, vamos lá. Uns trechinhos dela falando aqui, Zé Armando. Vamos ouvir. Quer ver? Muito do Spotlight. Eu acho assim, todas as categorias estão, para uma pessoa ruim de previsão como eu, tá muito complicado, porque realmente são Gente, produtos ela não é a mãe de excelentes. nada. Você entendeu? Ela não tem que ir lá fazer previsão. Eu vou prever. Não. Você vai, assiste. Olha, eu como atriz conheço esse coisa. É assim que se faz. Esse Esse tá mais roteiro, preparado, essa é. esse não tá. Deixa eu compreender a indústria de Hollywood. Se o Leonardo DiCaprio vai ganhar ou se é o Urso que vai ganhar. Enfim, tudo isso. Não tem como. Tem mais um trecho aqui, Zé. Escuta aí. Melhor atriz, eu sei que Glória Pires prefere como eu, a Charlotte Rampling. Nossa, que desempenho fabuloso. Fabuloso foi Isso. uma palavra que ela usou bastante. Isso, e, ó, Bacana, né? Então, mas Ótimo, isso não é maravilhoso. comentário. Falar fabuloso é um comentário do Não, nada. e assim, a Charlotte Adoro a Rampling, Glória Pires, que não ia respeito ganhar a carreira certeza, dela. Sabe assim? Hã? Tipo, a Charlotte, ela viu um filme da Charlotte Rampling, que não ia ganhar certeza.
Tem o outro, eu não viu. Esse não sei opinar. Pô, obrigada então, Glória. Olha, respeito muito a Glória Pires, mas acho que faltou ali a lição. E a Maria Beltrão ganhou. A partir de hoje, sou fã dela. Agora, sabe também o que deu vergonha alheia? E tô torcendo para que a TNT faça... a TNT tenha a preferência para renovação, né, do Oscar no canal a cabo. A GNT já tentou, o canal GNT tentou esse ano tirar o Oscar da TNT para transmitir o Tapete Vermelho e logo depois o Oscar. Pelo amor de Deus, TNT. Foi banca. Banca. Porque ontem também, olha, foi... Parece que vergonha. Parece que existe alheia. uma... vamos transmitir porque vamos transmitir, mas não tem um preparo, Sabe né? aquele negócio assim? Puxa o fio ali, põe uma câmera. Joga um O fulano. Hugo Gloss ficou longe de tudo que poderia ficar. Ele sabe? foi pro Tapete Vermelho, que teoricamente... Que não foi. Foi, mas foi assim, pra rabiola do Tapete Então, Vermelho. E aí ele ficar ninguém falava me com desculpa, o cara, ficar entendeu? não é o papel de um jornalista, de um âncora, de um... É que ele não é isso, né? Ele é um blogueiro. Mas ali, ou do blogueiro que vai fazer, ali ele é o cara que vai trazer a informação pra gente. Tanto que pelo que Paulinha falou, Gente, eu ele não foi quero- muito bem no Snapchat, né? Não Porque quero a ele, dele é então, essa, porque né? a praia dele é essa. Aliás, é outra coisa que a televisão precisa aprender. Quem é faz onde, sucesso né? na internet, faz sucesso na internet, viu? Não Não necessariamente adianta. vai Gente, a replicar Kéfera é um esse- fenômeno na web. Não necessariamente será um fenômeno na Sim, televisão. entendi. As linguagens são diferentes. Mesmo porque o Hugo Gloss ali ficou muito simpaticão, gritava, aí ficava gritando lá, o cara me deu tchau. Gente, não é o papel, Eu desculpa. não acho problema Foi vergonha ele fazer isso. alheia. O problema é se alguém do jornalismo tenta fazer isso. Não, e mas aí também. é outra proposta. Ellen, o mínimo que ele tem ali é passar informação. Pra não gente tá lá ficar pra assistindo ele, eu prefiro assistir ele na internet, nos videozinhos de 20 segundos dele lá, passou fulano de tal, ele gritando, aí fica engraçadinho. Mas na televisão, o produto não foi entregue. A ancoragem, chegar no meio do negócio, a Astrid virar e falar assim, produção, nos ajuda aqui a identificar quem tá passando, também não fez a lição de casa. Você tem que ter alguém para dar o suporte, existe ponto eletrônico para isso. Sinceramente, o que a gente viu esse ano no Oscar... Uma galhofada geral. Olha, não. É melhor continuar na TNT. E ano que vem, Maria Beltrão, só ela, tá bom? Ela e o Chechel. Olha aqui, ó. Tu coloquei o Streets of Philadelphia aqui pra puxar a Ellen pra conversa, pra falar de um... recordar com a gente, na verdade, uma apresentação simbólica na cerimônia, né, Ellen? Pois é, o jornal espanhol El País hoje fez uma crônica, já que todos os jornais aí falam do Oscar, todo mundo fala do Oscar, então eles resolveram resgatar aí o que foi na avaliação deles, a melhor apresentação musical que o Oscar já teve. E aí foi eleita em 1994 esta apresentação que a gente tá ouvindo aí, Bruce Springsteen cantando Streets of Philadelphia. Diz que em 87 anos de Oscar, nunca se tinha visto uma apresentação tão comovente quanto essa. Uma porque ele subiu ao palco já sendo uma persona ali, né? Não era o roqueiro desleixado, não era aquela... Ele subiu de um outro jeito. Na primeira vez que ele compôs pro cinema, foi a primeira vez que ele fez uma composição pro cinema, e foi uma composição que já abria o filme, né, Filadélfia, então já dava toda uma ambientação. Foi emblemático naquela época. E é um filme que ainda hoje é atual. Ele é um filme que, era um tempo de tabu muito maior em relação, pra quem não sabe, ele é um filme que trata da relação da AIDS e tudo mais. E o Tom Hanks levou o Oscar de melhor ator. Foi a primeira nesse filme. menção a essa questão. Foi, Abertamente, foi a primeira vez. E aí, o que se fala é que essa realmente foi uma grande apresentação, tanto em termos de performance, mas quanto mobilizou as pessoas em função dessa canção que ele fez pro filme, que foi extremamente impactante. Agora, deixa eu só fazer uma observação em relação ao Spotlight. Eu comentei, inclusive, com a Paulinha, disse, eu gostei muito, mas eu não sei se, não sendo jornalista, eu gostaria tanto, né? Eu fiquei, como jornalista, muito feliz que tenha ganhado Spotlight, porque é um filme que retrata aquilo que as pessoas não veem, que o jornalismo não é glamour, que o jornalismo é pé no barro. E isso foi algo sensacional. Acho que é uma boa pedida para você ver o outro lado, assim, do jornalismo que é verdade, que não é o glamour que você retrata Nos tradicionalmente. agradecimentos, uma das realizadoras até falou, eu queria agradecer aos repórteres, que eu reforço a importância deles em descobrir as histórias, em revelar as verdades, enfim, foi realmente... E a figurinista do filme, inclusive, disse que teve que fazer um laboratório para poder vestir mal os atores, porque
porque era muito difícil gente glamurosa como eles ficarem mal vestidos e desleixados. E jornalista... Ou seja, jornalista tem que se vestir mal. Exatamente. Ela disse que foi super difícil. preconceito. Foi super difícil fazer um laboratório e deixar aqueles atores não glamurosos com cara de jornalistas desleixados pra se adaptar. Preconceito isso. Eu não sou desleixado. A gente já retoma essa conversa. Agora. E vamos também passar o tema do nosso WhatsApp, né, Paulinha? Prepara aí pra gente a pergunta de hoje, pros ouvintes interagirem. Agora, 10h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Jovem Pan Morning Show, nessa segunda-feira, a Adele, ela começou uma turnê britânica lá e a procura pelos ingressos, a busca pelos ingressos está uma loucura, como contou pra gente e dá detalhes agora o nosso correspondente, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Começa hoje, Edgar, essa turnê britânica da Adele em Belfast, na Irlanda do Norte, né? A parte britânica dessa turnê. Depois ela vai seguir pelo resto da Europa. Mas acontece que o bafafá por aqui é o quanto o pessoal tá pedindo por esses ingressos. Vocês podem imaginar, é muito show que ela vai fazer aqui na Inglaterra e na Grã-Bretanha como um todo, na verdade. São 22 datas no total, 8 shows só em Londres, mas acabou tudo... Opa, caiu, você viu? Caiu. Plum, pum, pum. Tá aí. É por aí, Edgar. Todo mundo aqui na Inglaterra, ela é no mundo inteiro, né? Mas aqui é uma loucura fora do comum, né? Então ela vai começar hoje a turnê britânica dela, 22 shows, incluindo 2 lá na Irlanda também. E acontece que todos os ingressos acabaram rapidinho. O problema é que, assim como no resto do mundo, aqui os cambistas fazem a festa. A principal diferença na Inglaterra é que existe um esquema legal de cambista aqui. Então, a Ticketmaster, por exemplo, que vende ingressos no mundo inteiro, aí no Brasil também, ela tem um esquema aqui de revenda oficial. E esses sites oficiais estão oferecendo ingressos para ver a Adele em Londres por 24 mil libras. Vocês têm ideia de quanto dinheiro é isso? Dá mais ou menos uns 140 mil reais. Nossa. Vamos pagar, barato. Vamos comprar 2. Não, para colocar na perspectiva, com 24 mil libras na Inglaterra, dá para você comprar uma Mercedes classe C 0 km. Você pode substituir o show da Adele por uma Mercedes. É muito, muito dinheiro. Só que a Adele, ela é mano, né? Vocês sabem, ela é da periferia aqui de Londres, ela é de um bairro que se chama Ela é Tottenham, Corinthians, né? mano. Mano, é bom, hein? Ela é como se fosse de Itaquera aí em São Paulo, por exemplo. Aliás, eu E fiquei ela achou isso um absurdo. Ela não aceitou. Ela falou, não pode. Esse tipo de coisa a gente tem que combater, porque o ingresso original, o preço original era muito mais barato, né? Tinha ingresso por 30 libras. Sim. Então a produção do show dela tá tentando combater isso, caçando os cambistas, mas é muito difícil. Ulisses, você falou, fiquei pensando aqui, já que eu vou desviar um pouco o assunto, você falou que a Adele é mano. Qual que é o time mais popular aí da Inglaterra, Ulisses? Que seria, o Flamengo ou o Corinthians aqui no Brasil? Os mais tradicionais são o Liverpool e o Manchester United. Popular, assim, popularzão. O O Liverpool? popularzão aqui de Londres é o time do bairro da Adele, o Tottenham, né? Que é o time da classe Da operária, massa. vamos dizer. Sim. Tá nosso falado. Corinthians. Ela torce pro Tottenham, será? Olha, aqui é muito... Eu não sei, eu não vou cravar porque eu não tenho certeza, mas aqui na Inglaterra o comum é você nasceu no bairro, você torce pro time do bairro. Então, eu acho muito difícil que ela torça pro Arsenal, por exemplo, que o Arsenal seria o rival do Tottenham, só que é o time da classe média, entendeu? Então, provavelmente ela torce pro Tottenham. Legal. Valeu, Ulisses. Boa semana pra você. Obrigado, viu? Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo. Vamos falar com o Viga do Rio de Janeiro. Tem um policial que teve o bumbum aí, fotografado. E, rodou para a internet, né? Caiu na rede e ele tá abrindo processo contra o autor aí. O Viga! Fala, mano! Eu nasci no México. E é flamenguista. Eu me mudei rapidamente pro Flamengo, sabe por quê, né? Imaginamos. E aí, bonitão? Que história é essa aí, Viga, do policial que foi fotografado? Deixa eu acertar o gênero. É? Ela, não é ele. Ah, é ela? Ah, é ela? Ele. Ah, policial, então. Exatamente. Evento da Secretaria de Segurança Pública. Rapaz, deu um pique agora. Tô fora de forma, hein, Edgar? Pô, Vou pegar bicho. um ônibus aqui, camarada. Tá vendo? Tem que correr mais, tem que treinar mais, meu. Porque final de semana é só levantamento de copo, né, amigo? Agora tá sem segunda-feira, fôlego, né? Safadão.
Escuta aí. A história é a seguinte, encontro da Secretaria de Segurança Pública num centro cultural aqui do Rio de Janeiro, que tem também em São Paulo, aquele Banco Federal da bandeira amarelinha. Banco Federal, tá bem claro quem é, né, Edgar? Enfim, um funcionário desse centro cultural resolveu fazer alguns cliques. Eis que passa uma policial militar, uma mulher fardada, bem torneada, bem contornada e com arma no coldre. Mas aí o malandrão, né, funcionário do Centro Cultural, não se fez de rogado e começou a clicar. Não satisfeito, começou a distribuir as imagens. Eu vi as imagens, Edgar. E aí? Não dá pra fazer isso. É uma maravilha. Enfim, não é uma imagem, é um cartão postal. Sei. É uma maravilha. Enfim, ela anda e o DRE chega uns 6, 7 segundos depois, tá ligado? Enfim, para você sentir o drama. Mas não pode fazer esse tipo de coisa. A policial militar, enfim, começou a ser olhada pelos colegas, porque o funcionário lá do Centro Cultural não satisfeito distribuir entre amigos e também entre os policiais militares que estavam participando desse encontro da Secretaria de Segurança Pública no Centro Cultural. E aí o pessoal começou a se entreolhar, começou a dar aquela risadinha, gargalhar, começou a observar melhor os atributos da policial militar, que ficou irada. Pegou o telefone de um lá e viu que as imagens representavam ela, né, eram dela, e conduziu o cidadão lá, o clicador, não lembro, chama de fotógrafo, né, para a delegacia. Ele foi lá indiciado e não satisfeita, a policial militar, que com todo respeito carrega um pão de açúcar no próprio corpo, agora está movendo uma ação na justiça, na esfera civil, por danos morais contra esse funcionário do Centro Cultural, meu cara Edgar. Falado este Rodrigo Viga, diretamente... Vai acabar preso ainda, viu? Vai acabar preso, viu? Algemado, hein? Algemado, ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Não, esse negócio de algemado agora já virou polêmica aqui no Rio de Janeiro. Inclusive no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem praia de nudismo e de naturismo aqui no Rio de Janeiro. E aí tem um projeto de lei para aumentar a segurança nas praias de nudismo e de naturismo. Aí chegou o Flávio Bolsonaro, que é filho do polêmico Jair Bolsonaro, e disse o seguinte: eu sei que o pessoal naturalista, o pessoal do nudismo gosta tem fetiche por farda, por algema, por cacetete, mas a gente não vai botar mais gente nas praias para aumentar a segurança dos nudistas e naturalistas, não. É mole que é mais, meu cara, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio. É brincadeira. Esse Rodrigo Viga, obrigado, Viga, boa semana pra você, hein? Um abração. Valeu, garoto, valeu. Fala, Zé. Oi, Edgar, eu entrei aqui Brasília, hein, Zé? Tá, Fala. mas antes do Brasília, eu entrei aqui na página da Glória Pires no Facebook. Ela postou vários vídeos ontem. Pra você ter uma ideia, um deles tem 6.349 comentários. E ela deixou todos os comentários abertos, inclusive os que falam, os que criticam. Tem gente que ali fala, tem, por exemplo, essa Tati Godoy, fala assim, ó, a Glória Pires está junto com os negros só no boicote dos filmes. Agora, mais do que nunca, a minha diva tá certa não ter assistido e não opinar em filmes que só tem gente branca. Né, levaram para essa questão. Abaixo já tem o Bruno Franco, que fala o seguinte, ó, Glória Pires comentando Oscar, parece eu apresentando o trabalho que eu não ajudei a fazer na faculdade. Mas o bacana da Glória é que... Aí tá mais crível. Ela é aquela que segura a cartolina, sabe, no grupo. Mas o fato é o seguinte, ela tem, assim, são muito compartilhados esses vídeos, são vídeos dos bastidores do Oscar. Coisa. Eu quero ver se ela vai postar uma resposta, porque até quando ela passou mal no carnaval, lembra? Ela postou do hospital. Gente, tá tudo bem e tal. Agora eu quero saber se ela vai dar a versão dela do Perdida no Oscar. Pra não, e ela podia ter bloqueado todo mundo, ela podia ter apagado. Não, ela deixou os comentários. Ela é o novo John Travolta. A transparência perdidão, prevalecendo, o perdidão. Ó, vamos a Brasília agora, vamos falar com o Zé Maria Trindade. O Zé Maria Trindade traz informações pra gente. Como é que tá o clima lá frente a essa forte iminência da desistência, digamos assim, do ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, que se sente pressionado por tudo quanto é lado, né, Zé? Bom dia. É muita pressão, viu? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha só, essa provável saída do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acabou já provocando reações na própria Polícia Federal. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal acaba de divulgar uma nota aqui, demonstrando preocupação porque essa saída teria como objetivo o controle da Polícia Federal. Os petistas reclamam do ministro José Eduardo Cardoso, de que não controla a polícia. Ele respondeu que não tem que controlar a Polícia Federal, não. Diz que apenas desvios na polícia que são contidos e que o ministro só poderia agir nessa forma.
porque a Polícia Federal, segundo o ministro da Justiça, vai continuar de uma maneira aberta e limpa fazendo as investigações. Só que a Polícia Federal demonstra essa preocupação e essa pressão e dizendo que é preciso incluir no texto constitucional esta liberdade da Polícia Federal, inclusive com autonomia financeira, né? Esse controle financeiro é uma maneira também de controlar o trabalho da Polícia Federal. E é uma reação, essa nota mostra que há uma reação da polícia contra a provável saída do ministro José Eduardo Cardoso. Ainda não há confirmação oficial de que ele vai mesmo sair, viu, Edgar? Agora, ô Zé, eu vi uma frase que chamou a atenção com relação a essa notícia, é de que, assim, se houvesse o bloqueio, quer dizer, ou a dificuldade de que as investigações seguissem adiante, os delegados seriam até ameaçados a dar voz de prisão para o ministro. Se houvesse qualquer possibilidade de uma intervenção fora da lei, sim, seria crime de responsabilidade. Há uma divisão na Polícia Federal, né? Uma parte é bem ali leal ao ministro da Justiça e leal ao diretor da Polícia Federal, e outra parte não, quer a independência mesmo, quer investigar e às vezes até investiga independente de decisões da cúpula e da diretoria. E o policial federal tem sim autonomia para fazer esse tipo de investigação, inclusive investigar o próprio ministro, né? Uhum. Olha, realmente a expectativa toda em cima dessa possível saída do ministro da Justiça. Então, Zé, mais uma pergunta para você que vive aí o cotidiano, o dia a dia do Congresso. Já deu para sacar um pouco aí, né, depois que a notícia chegou na imprensa e foi divulgada, a reação dos líderes do governo? Como é que as pessoas estão reagindo e da oposição também? Ainda não. A gente estava até querendo ouvir que alguns líderes ainda não chegaram em Brasília, né? Não é a primeira vez que há essa ameaça de saída e essa pressão do PT querendo que o ministro controle a Polícia Federal. Não é a primeira vez e portanto, essa pressão existe no partido. Eles estão entendendo que essa investigação do ex-presidente Lula é uma provocação. Aí começou esse debate aí de que o José Eduardo Cardoso está dando mole demais para a Polícia Federal. Fala, Ellen. Na verdade, é só para concluir que o Zé está colocando, traduzir um pouquinho aqui para o ouvinte. O que está acontecendo com o ministro da Justiça, segundo as fontes próximas dele, que estão repassando isso para a imprensa, né, que falam com jornalistas aí de bastidores, é uma pressão insustentável por parte do PT. Eu diria mais pelo lado bem stalinista, de resquício stalinista do PT, que acha que o ministro da Justiça tem obrigação de controlar a Polícia Federal brasileira e de impedir investigações, que é o que fazem também com parte da imprensa, que é o que fazem também com boa parte de quem tenta agir de forma independente no país. Uma das soluções que está sendo apontada hoje, inclusive pela colunista Mônica Bergamo aqui da Folha de São Paulo, seria levar o ministro para a AGU, para a Advocacia Geral da União, e assim não sai completamente do governo. Mas não sei se ele está com clima para isso, diante da pressão que ele está sofrendo, e justo numa semana que devem ter aí novos depoimentos e novas investigações da Lava Jato que prometem ser bem fortes para cima da cúpula do PT. Olha só, essa pressão ela não é legítima, até porque o ministro da Justiça, organicamente, né, ele é chefe da Polícia Federal, mas para por aí, apenas administrativamente. Vou ler aqui um trecho da nota que acaba de ser divulgada aqui pelos delegados da Polícia Federal. Os delegados federais reiteram que defenderão a independência funcional para a livre condução da investigação criminal e adotarão todas as medidas para preservar a pouca, mas importante autonomia que a instituição policial federal conquistou. Então, é um trecho aqui da nota em que os policiais federais protestam contra essa pressão, viu, e a provável saída do ministro José Eduardo Cardoso. Legal, eu te agradeço, obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade conversando com a gente direto de Brasília. Boa semana para você, Zé. É isso, obrigado. Agora, 10h49, horário de Brasília. Agora vai ficar com uma vontade de viajar. Saiba que é muito possível. É muito possível. Vamos mirar na Páscoa já?
Vamos passar a Páscoa na terra do chocolate, Edgar. Olha que delícia, Que hein? maravilha, hein? Vamos nessa então, olha, aéreo ida e volta saindo de São Paulo no dia 24 de março e aí são 3 noites no Hotel Águas Claras em Gramado, com café da manhã a partir de quanto? 6 vezes de R$ 144,50. É mais barato que ovo de Páscoa, hein, gente? Numa boa. É isso mesmo, com a To Go Travel você viaja para Gramado no feriado de Páscoa a partir de 6 vezes de R$ 144,50. As vendas são exclusivas pelo telefone. Então ligue agora, 0 prestadora 11 3124 0210, togotravel.com.br. Não compre ovos de Páscoa e vá Vou viajar. visitar a que é muito família melhor. agora, mas é agora que eu vou visitar a Que família. beleza, hein? Não é? Isso aí, E vale Paulinha. a pena, hein? Gramado é linda, gente. Vamos mirar na Vale Páscoa? muito a pena. Mira na Páscoa. É o que eu vou fazer agora. Tá fácil, dá pra viajar com a família inteira, hein? Não é? A Liga minha que é- agora, pessoal. 0 A minha que é prestadora 11. grandona, então, ó. Vou me dar bem. Você vai se dar muito bem, Edgar. Economiza nos ovos e mira na Páscoa com a To Go Travel. É isso. Chocolate é gostoso, bem gostoso. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ouvir umas sonoras? Acho que a gente já pode ouvir. As ouvintes participam, claro. Quem fez a glória? Mandaram mensagem de voz pra gente. Vamos ouvir a partir de agora. Tem se você quiser participar, interagir também, é o 9... Peraí, agora eu fiquei em dúvida. 9311... Não, peraí. Você Olha tem ali. problema? Olha ali, Você é Edgar, você tá disléxico, com- menino? É 93117-1009. 93117-1009 Isso. pra mandar mensagem de voz aqui pra gente pelo WhatsApp. Vamos ver o que as pessoas... Vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo. Marcelo de São Paulo. Comentário sobre o Lula ser a pessoa mais honesta do Brasil. Hã? Sem noção esse, né? Bom dia, Morning Show. Meu prêmio Glória Pires vai para Lilian Paz, que estava na GNT. Como é que ela podia apresentar o Oscar todo o tempo mexendo no celular? Foi terrível. Vocês Acontece. Tem repórter que cobre atentado, assim, né, no celular. Mas ficou famoso aí, ficou totalmente famoso ligado, aí, né? conectado. Olá, turma do Morning Show. Meu Oi. nome é Wesley, fala daqui de Uberaba. Fala, Wesley. Bom, meu comentário é rápido. Eu acredito que mandaram foi a Raquel e só pra prejudicar a Ruth. Na verdade, quem deveria ir seria a Ruth, né? Mas Ui. eu não assisti a novela. Não lembro da novela. Você pode comentar, Zé Armando. Verdade, eu acho que foi isso. Sabe o que falaram também? Que não era a Glória Pires, era o Tony Ramos. Por causa do Se Eu Não, Fosse mas Você. ó, o Tony Ramos, do jeito que ele é Você acha que aplicado... ele ia mandar melhor? Ele Teria assistiu todos feito, os filmes. Também acho. Vai ver que ela mirou nisso. São Paulo. Que ele encarnou lá no Judiação rolo. com a Glória Pires. Tá nítido que ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Colocaram ela lá e ela teve que ir por força de contrato, certamente. Por que colocaram ela lá? Porque ela esteve lá, né, assistindo a entrega do Oscar. Quatrilho, quando ela né, concorreu, gente? o filme dela Quatrilho. concorreu. Vamos parar com o bullying com ela, por favor. É, uma também- graça de pessoa. Ah, Bom dia graça, pra não. você. Não, ela é, gente. Ô, Ela é Guilherme, eu maravilhosa também acho. como atriz. Tem uma parte de mim que compartilha fica da mal, opinião né? do Guilherme. Não, ela é maravilhosa como atriz, gente. Ponto. Nem É. todo mundo é bom em Não tudo, vamos não é? Não é misturar as fato. coisas. É Exato. fato. Bom dia, pessoal do Morning, aqui é o Luiz de Ubiratã. Eu achei ridículo o Leonardo DiCaprio não ter ganhado o Oscar de novo, foi deixado de lado e todo mundo esqueceu Ah, é dele. comentário. Oi? Oi? Ele ganhou. Ganhou, fabuloso. Eu achei fabuloso que ele ganhou. Sensacional, ele ganhou já. Agora, Ele imitou. incorporou a Glória. Ele foi a persona Glória Pires. E ele Eu pode falei, ele ganhar, dormiu. esse cara. Ele dormiu e não leu internet hoje. Ele foi fabuloso e ele pode ganhar. Eu sou ruim de palpite, Parabéns, mas eu acho que ele pode ganhar. Eu não sou boa de... Bacana, Eu não bacana. assisti, não posso opinar. Olha aqui, pessoal, você pode continuar enviando mensagens. Tem camiseta aqui do nosso Morning Show. É o 931171009. 931171009 para você interagir com a gente, mandando as sonoras e concorrer ao prêmio. Pode fazer um comentário sem noção, total, né? Embasado aí no que aconteceu nessa noite do Oscar nos comentários da Glória Pires, né? Você pode se inspirar e mandar pra gente o seu comentário. No Twitter também estão interagindo, né, Paula? Ah, tem muita gente. Tem aqui, a Patrícia falou que mães normalmente merecem o troféu Glória Pires, que ela faz jiu-jitsu e a mãe dela até hoje fala que ela faz judô. Mãe adora Mãe é fazer assim, esses comentários, mãe é né? assim, sempre maravilhosa. E aí, Zé?
Você sabe que tem uma notícia que está repercutindo aqui bastante. Você lembra o jornalista Sidney Rezende? Durante muitos anos foi âncora lá da Globo News. E aí ele estava num evento, numa premiação dos melhores do Carnaval do Rio de Janeiro. Ele é muito ligado ao Carnaval do Rio de Janeiro, tem um site que fala sobre isso e tal. E aí e esta é uma discussão grande, né? Ainda mais entre quem faz o Carnaval do Rio de Janeiro, o quanto que a Globo manda ou não manda no evento. E aí ele disse o seguinte: a Globo não é dona do Brasil, a Globo não é dona do Carnaval, a Globo não é dona do futebol, né? E aí ele disse o seguinte: nós precisamos questionar a competência da Globo em todos os setores em que ela atua, nesses eventos em que ela atua. Há uma pressão lá no Rio de Janeiro muito grande da Globo para diminuir, para alterar o desfile lá do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Né? Aqui em São Paulo a Globo sempre tenta tirar a primeira escola da transmissão, aí a Liga vai lá e empurra todo mundo e ninguém entrou atrasado. E pronto, e começa a partir do sinal da Globo. No Rio de Janeiro, o Carnaval é muito mais sério, mais rígido em regras, vamos dizer assim. Tem mais visibilidade. Tem mais visibilidade, você tem muito turista lá, você tem uma... E aí a Liesa é muito rígida com os horários, cumpre para o espectador que está ali no sambódromo, né? Então as primeiras escolas não são transmitidas para o Rio, para São Paulo, são transmitidas para o Nordeste, para um ajuste de horário de verão. E aí há essa pressão. A Globo quer transformar em uma noite só, de tirar algumas escolas do grupo especial, há uma discussão em cima disso. Ele se colocou, ele falou: a Globo não é dona do Carnaval, não é dona do futebol, nós temos que questionar essa competência. Há questionamentos. Agora a gente vai fazer um break, daqui a pouco eu queria falar dá uma olhada aí, vamos falar um pouquinho da luta do Anderson. Tem ouvinte pedindo aqui. Tipo, ganhou, mas não ganhou. Vamos fazer todos a glória, né? Porque ninguém assiste MMA, mas tudo bem. A gente vai... Mas vamos comentar em cima do que a gente leu e ficou sabendo a respeito. Baseado em fatos reais. Não posso opinar, gente. Mas eu li muito sobre a luta. Então você pode opinar. Ele achou que tinha ganho. Tem uma joelhada lá, o cara caiu, foi assim. Aí ele comemorou, mas o juiz não tinha ainda encerrado a luta. É um papo assim, vamos discorrer a respeito daqui a pouquinho. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Ô Ellen, vamos conversar um pouco a respeito dessa... Você quer falar de política, né, Edgar? Você tá querendo falar de política? Eu quero ouvir o teu parecer, pô. Você que te acompanha sempre. Agora, Edgar, eu comprei um sítio, Edgar. Eu quero te dar de presente. Obrigado. Quero dividir com você, compartilhar com você. Exatamente. Sobre isso que eu quero falar. Porque não é uma coisa muito corriqueira, né? Afinal de contas, você ganhar um sítio de presente... Não? Assim, do nada, né? Você usa, ter seu sítio reformado pelas das maiores empreiteiras do Brasil, tem uma antena com você, Edgar, eu compro de comunicação ali do lado, vamos exclusiva, dividir o sítio, Edgar. né? Tem as contas dessa reforma paga pra você lá. por essa construtora. Amigo, Edgar. O Lula vem tendo problemas em tipo deixar de forma transparente e crível as razões pelas quais ele obteve um sítio. Eu sou seu amigo, Edgar, eu quero te dar o sítio. E agora eu queria que a Ellen comentasse essa última, que foi o presente. Não, eu ganhei um agrado, assim, dos meus amigos, um presente. Enfim, eu ganhei, eu não pude recusar, presente você não recusa. E aí? Cavalo dado, não se olham os dentes. E aí? O que aconteceu foi o seguinte, gente, no sábado houve um encontro do PT, eu ia dizer do PSDB, que eu tô com a cabeça meio... não, vamos falar disso também. Do PT, para celebrar os 26 anos do partido. Nessa celebração, que foi muito comentada a ausência da presidente Dilma Rousseff, ela usou aí meio que a viagem que ela fez ao Chile como desculpa para não estar presente. Mas na carta dela, ela defende o Lula, mas ela mandou uma cartinha dizendo que vai estar sempre ao lado de Lula, que ele é um injustiçado, porque ele é um símbolo heróico do país. Enfim, ela fez uma cartinha, mandou para essa convenção. No fundo, o que dizem é que não tinha clima nenhum para ela estar lá, né? Então, por isso que ela não foi. E ele fez um discurso em que ele mudava mais uma vez a forma de justificativa sobre esse tal sítio em Atibaia. Ele disse dessa vez que foi um presente de um dos fundadores do PT Bitar, e de outros, do Bitar, e de outros correligionários que deram esse presente para ele, para que
ele pudesse descansar depois de ter deixado a presidência da República. Então, que ele não sabia, o sítio não é dele, mas que foi esse presente, então, dado, né? A gente sabe que a Dona Marisa criava marreco lá, tinha tudo, mas não era dele. Ele só ia, mas não era dele. Presente, então, foi um presente. Gente, fato é que tá muito complicado, né? Porque você tem que, pelo menos, gestão de crise, quando a gente fala na comunicação, você tem que, pelo menos, tem uma versão, vou sustentar essa versão, venho a público, coloco, é mais limpo, né? Mesmo que não seja melhor, de repente é melhor trabalhar com uma verdade que não seja tão agradável do que ficar mudando a versão o tempo todo. Então, é isso. Não pegou bem, não pegou nada bem, né? E você sabe, olhando esse problema que se arrasta no Brasil, politicamente falando, ora, um ex-presidente da República tem toda a condição de garantir por vias próprias o sustento da sua família e conseguir bens materiais, porque, afinal de contas, um ex-presidente tem sempre um interesse voltado a ele pela experiência que ele viveu, enfim, fala-se muito das palestras, né? Agora, a questão por que as vias escolhidas foram essas, já que ele, na condição... O problema é que não tem almoço grátis. É a máxima do liberalismo. Não há almoço grátis. Então, esse é um problema, né? Você tem um país em que o financiamento de campanha é privado, que agora vai deixar de ser, mas era privado, então, e isso é o que mantém... Ninguém te dá dinheiro de graça, né? Ninguém agrada de graça. Então, esse que é o problema, na verdade. Não, e a pergunta é como um homem rico, hoje em dia, como o Lula... opta por um caminho desse, ao invés de ir pelas vias naturais, pelas vias, digamos, lícitas, legais, enfim, transparentes. Ele ganha dinheiro com palestra. Sim. Pode ganhar, pode comprar um sítio. Não, todo mundo ganha dinheiro com palestra, aqui pro povão, todo mundo fala assim, mas é porque amigo quer pode dar algo que não é, presente, na verdade, né? Me parece que ele tá querendo manter uma imagem do que ele já não é mais. Sim. E aí, com essa imagem que ele já tem hoje... e não é mais, ele se distanciaria aí, né? Eu tô especulando. E há um discurso... do povo, enfim. E há um discurso do PT que é chato, né? É um ranço, assim, de que tudo é a mídia golpista, tudo é a imprensa que... Gente, a imprensa... vamos supor que realmente você que está aí dizendo que a imprensa é tendenciosa, porque não deu tanta visibilidade ao caso do FHC com a Miriam Dutra quanto está dando para a Lava Jato. Ok, mas a imprensa não trabalharia se não tivesse... munição para isso, se não tivesse informação. Deram munição, deram informação. O Maurício Meirelles não veio aqui há pouco tempo e falou assim, o CQC, ele falou isso no ar aqui pra gente, ele falou, o CQC morreu porque a gente não podia mais fazer crítica política. Sim, era um programa que era um programa que fazia isso. Basicamente. Então aí a imprensa golpista não... fica... Era o gol. Quem que não podia falar de quem? Outra coisa, vamos aproveitar já o rabicho da política, Ellen, falar dessa pataquada aí das prévias do PSDB envolvendo aí o Trípoli, né? Que são os pré-candidatos, o Trípoli, o André... Nós temos o deputado federal Ricardo Trípoli, né? O vereador André Matarazzo e o empresário e apresentador de TV João Dória, são os 3 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estaria sendo acusado pelas outras chapas de ter levado ali, teve uma atitude até daquele antigo coronel que leva os eleitores na van. Não, e na verdade, né? gente, Faz não é nem propaganda, né? Só deixar claro, essa acusação, ela é inclusive confirmada pelo Dória. Ele realmente patrocinou aí o transporte de alguns militantes, mas isso... Pode isso, Arnaldo? Aí é que tá. Ontem, o José Aníbal e também o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, entraram com um pedido de impugnação da candidatura de Dória, dizendo que houve abuso de poder econômico e propaganda ilegal. O que acontece isso, gente? Ele pode, por quê? Porque ele não está sujeito às mesmas normas eleitorais dentro das prévias do partido. As prévias do partido foi acertada uma outra norma, então poderia fazer isso. Mas assim, o que ficou dessa história é que foi uma baixaria, total. Uma baixaria porque houve briga de militantes, houve acusações entre os candidatos, um disse que o outro ia levar no tapetão. Foi realmente muito pesado. Um resultado em que 6.500 pessoas votaram levou 8 horas para ser apurado. Nossa, então foi complicado. E por isso a senhorita está virada na Por isso que eu não dormi ainda, gente. Não, terminou o Oscar, eu falei, Ellen, o que você está fazendo aqui, meu? Dela, o quê? Você não tem noção, ainda não acabou aqui o negócio. Eu só interrompi o glamour da Paula. A noite toda eu fiquei interrompendo o glamour da Paula. Quando começava a confusão, eu entrava no ar e acabava com o Oscar. Foi isso.
Vamos falar disso já, vai. Vou segurar um tempinho pra daqui a pouco a gente seguir nesse assunto. 11h13, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Então, hein, essa história aí, do Spider, que achou que tinha ganho a luta, comemorou. O cara tava pedindo pra o juiz olhar o protetor dental dele, né, de boca, né? E parece que o juiz não... Quer dizer, ou o Anderson não viu, não percebeu e deu um golpe no cara. Que, tipo, ele caiu no chão, ficou ali consciente, segundo o relato do juiz. Mas o Anderson achou que tinha ganho a luta naquele golpe. E não foi bem assim, os rounds seguiram e o fulano lá acabou ganhando por pontos, né? Os juízes foram unânimes em dar pro Michael Bisping Venceu a luta, né? Ele foi o vencedor. O prêmio da luta, enfim, a decisão da luta a favor dele, depois por pontos, né? Foi ruim, né? Seria uma volta por cima, depois dele ter sido por causa do doping, ter sido pego no exame de doping, e aí não foi uma volta por cima. E aí começa a se perguntar, né? Será que não é hora de, tipo, né? Hora de parar, né? Porque é o consumo do mercado, né? Tipo assim, coloca o cara lá em cima, agora cospe, né? O mercado maldoso, né? Que engole as pessoas. Ele é um astro, né? Do MMA. Um grande lutador, um fenômeno, né? O cara que fez o que fez, como ele, né? Mas a tem que galera ser lembrado não achou mesmo. que foi tão fracasso, assim. Pelos Não? comentários que eu vi, todo mundo Foi solidário achou que ele voltou tipo... bem. Foi aquela típica luta sangrenta, digamos assim. Uhum. O cara apanhou bastante também. Então, Sim. assim, quem é fã, acho que segue fã. Agora, é isso, né? No esporte, principalmente na luta, tem um tempo, né? Muito pequeno, né? Eu não vi, eu não tenho condições de comentar, mas... Tá bom, Glória. Você tem sim, se a Glória comentou o Oscar, você, Ellen, vai comentar o UFC agora. Esse foi o Dá a momento... sua opinião, Gente, querida. ótimo, vou virar comentarista de UFC. Esse foi o nosso momento coletivo Foi de Glória glorioso, Pires. foi glorioso. Obrigada, Paty, nossa ouvinte querida. Foi você que proporcionou o momento Glória Pires Coletivo. no JP Morning Show. Glorioso. Vamos lá, Paulinha. O que a gente agora... Vamos com a mais do Oscar aí. O que você tem pra gente? Eu acho que tem aquela parte do glamour, da beleza, das pessoas maravilhosas. Do red carpet, assim, por exemplo? Vamos saber o que é que as Que especialistas no assunto não tem aí? Framboesa de ouro. Você quer o framboesa de ouro? A produtora quer o framboesa de ouro. Ela quer o framboesa? Então eu vamos vou dar lá. o framboesa pra vocês Pra quem? agora. Quem porque é o leva seguinte, framboesa? Nós fizemos Os um Viber a piores, semana né, passada gente? com o nosso Turtleberry, né? O Jabuticaba. Prêmio Jabuticaba para o pior filme da história. Muitos indicados, enfim, o pessoal aqui ficou viajando indicando, mas tem esse prêmio que é o Razzie Awards, que tá na 36ª edição, é entregue pouco antes do Oscar, exatamente para colocar aí os pingos nos is, digamos assim, dos piores do cinema. E esse ano a gente teve um bonito empate para duas produções. Uma, o Quarteto Fantástico. Eu acho que esse filme aí ninguém discute, o fracasso que foi, né? Porque muita expectativa, filme de herói, elenco, bibibi, aí chega o filme, horrível, ninguém gostou. Só que aí a gente teve também os 50 Tons de Cinza. Eleito marmelada. como o pior filme, né? Não sei se foi o pior, mas a arrecadação foi ótima. Lembra? No final do ano passado eu trouxe pra vocês os números. Todo mundo queria ver sacanagem, não é tudo isso. Foi ruim, foi muito ruim. Merecido o framboesa pra ele. O livro já não é. É melhor Se a ver gente for pensar, o livro Ninfomaníaca já não é, né? do Las von Trier do que... Bom, 50 Tons também 10 faturou horas categorias de filme. maravilhosas de pior ator pro Jamie Dornan, pior atriz Coitado. pra Dakota Johnson. Coitado. Aí teve um detalhe, o Ed Redmayne, ele concorreu ao Oscar de melhor ator, né? Pela Garota Dinamarquesa, né, gente? O ano passado, ele ganhou pela Teoria de Tudo um Oscar. E esse ano, ele levou um framboesa de ouro por um filme bizarro, O Destino de Júpiter, em que, enfim, ele foi muito mal. Parece que foi uma péssima escolha pra carreira dele. Ele levou um framboesa. Aí a gente tem também o pior combo, então seriam os dois atores. E de novo ganhou 50 Tons de Cinza com Dakota e Jamie Dornan. Pior roteiro também para 50 Tons. Esse filme, então, ficou eternizado como um dos que mais faturou prêmios de pior, entendeu? Framboesas. Mas ganhou No muito mundo. dinheiro, eu acho que ninguém ligou, na verdade, viu, Edgar, da produção. Acho que o pessoal ficou até feliz, sabe? Sim. Falem mal, mas falem de Faturaram mim, bem. entendeu? Será que a Glória Pires viu esse filme? Fica a dúvida. Não tenho condições de opinar. Olha E aqui, aí, ó. calma, tem mais, peraí, tem mais, peraí, tem mais. Tem um prêmio Essa pra framboesa não maravilhosa, acaba só o nunca, último, que foi Edgar. do Sylvester Stallone, que ganhou um prêmio, que é o prêmio Razzie Reindeer, que é o prêmio de quem consegue dar a volta por cima. E Rock Balboa, queridos, era o favorito pro Oscar, não ganhou, mas ganhou o framboesa da volta por cima.
tá? Fechou? Então, é meio isso. Tá certo. Vamos É meio continuar nessa onda glamurosa, né, do Oscar com a Manu Carvalho, nossa comentarista de moda, tendências aqui no Morning Show. E ela acompanhou o Red Carpet, porque ali ela comentou com a gente por onde à passam, noite. né, as estrelas e os vestidos são comentados. Tive uma piada engraçada, eu tava meio dormindo já nessa hora. Será que não que foi ele um sonho? fez com a história do... Foi com o do cara do Ele gladiador, vai que o querer cara opinar chega aqui agora, com uma quer ver, ó? espada na bunda e com a roupa de gladiador e vai botar, aí você está vestido do que? De onde é a sua roupa? Que cor é o seu vestido? A pessoa, tipo, nossa, você é daltônico, meu vestido é vermelho, querido, mas eles sempre perguntam. E até foi citado no Oscar, aquela campanha Ask Her More, né? Porque para as mulheres em especial, a pergunta que vem no tapete vermelho é: querida, quem fez seu vestido, maquiagem, joia? E por que não perguntar sobre o trabalho da atriz? Porque afinal ela não é um cabide, né? Ela é uma atriz, ela tem um trabalho, assim como todos os atores que vão lá pra falar das suas performances e do que eles têm pra fazer. Isso Mas foi citado mesmo, pelo Chris Rock, inclusive, Ô, no Paulinha, Oscar. mas mesmo as atrizes tendo uma grana suficiente pra comprar vestidos das melhores tudo marcas, jabá. não tem uma entrega? Tem que fazer jabá. uma contrapartida ali na hora de aparecer, né? Obrigado pela oportunidade, Valentino, querido. Olha aqui, o Glamour agora no ar com o Manu Carvalho comentando pra gente os destaques do Red Carpet. Olá, Manu, bom dia. Alô. E falando sobre o Oscar 2016 que aconteceu na noite deste último domingo, dia 28, em Los Angeles, vamos falar sobre os looks. Camila Toledo, diretora do Fashion Snoops, está aqui ao meu lado para contar o que você mais gostou desse Oscar 2016. Manu, eu amei os brancos. Eu acho que teve 3 brancos, assim, que foram os melhores da noite. O primeiro foi da Rooney Mara, de Givenchy. O outro foi Olivia Wilde, de Valentino. E o terceiro eu fico com Lady Gaga, que chegou com um macacão maravilhoso e com uma capa por cima da calça dela desse macacão, que realmente é uma das grandes novas tendências que aparecem por aí. A gente viu também bastante metalizado, né? Sim, teve um metalizado da Calvin Klein, um verde esmeralda. Teve o da Naomi Watts, que foi um bordado em cima em degradê, bem interessante também. Se eu não me engano, foi Armani Privé. E Margot Robbie, que estava arrasando. Sim, do look Ferreiro Rocher, mas realmente muito bonito, um tom Ford, com o decote V super profundo. E não era bordado o vestido dela, era uma textura de cobra, muito, muito bonito. Outro modelo que não agradou foi o da Whoopi Goldberg, porque ela já está acima do peso, e aí ela usou um preto, mas um preto extremamente pesado, estruturado, o que não ajudou na silhueta. Então ela deveria ter usado um fluido, um tecido mais fluido. E o terceiro dos piores looks foi outro preto da Kate Winslet, que foi um tecido brilhante da Ralph Lauren que lembrava plástico, lembrava um saco de lixo. Eu sou contra pretos no Oscar. Na verdade, preto é uma ausência de cor. Preto, como todo mundo sabe, lembra um pretinho básico. Parece que você não pensou no look e usou o mais fácil, que é preto. Então, assim, o preto tem que ser estonteante. Um preto tem que ser muito perfeito para você escolher a cor preta. Então, não é à toa que foram 2 pretos estão na lista dos meus piores. E você, Edgar, gostou dos looks do Oscar? Eu gostei. O que eu mais gostei, na verdade, foi do Oscar foi o da White, figurinista do Mad Max. É a figurinista? Ela foi maravilhosa. Ela foi tipo, uma Hells Angels, assim, Ela tava roots demais. Tava né? muito roots, com um cachecol na boa ali. Eu achei que ela representou. Você achou que ela deu um represent fashion lá? Agora você viu... Não gostou dos pretos no Oscar, né? Oscar So White já deu polêmica isso agora aí. Na moda. Até no vestido, não pode? Só pra vestido agora, viu? Ô, José Armando. Chora. Vamos falar aqui, estamos já na reta final do programa hoje, Zé. Pô, finalmente, hein? Oi? Assinou, hein? Assinou. Cara, Fábio Porchat assinou no final de semana. Uma novela isso aí, hein? Foi uma novela, negociou. Sabe, na verdade, assim, o que envolve? O Fábio Porchat é um cara que tem muitas frentes de trabalho. Então ele tem TV a cabo e ele não quer largar a TV a cabo, né? O Multishow. Aí ele precisa... Porta dos Fundos. Ele precisa falar com a Globosat para liberar na TV aberta a Record. Aí ele tem Porta dos Fundos para fazer, não quer perder. E aí a Porta dos Fundos entra no GNT, ele tem lá um daqueles canais da Globosat, o programa
programa dele sobre turismo, ele não quer abrir mão disso. Ele tem o teatro, ele tem cinema, ele tem publicidade e agora o programa na Record. Então precisava primeiro... Arranjar um dublê. Não, antes do dublê, equalizar todos os interesses, porque cada um, a Globosat tem um interesse, a Record tem um interesse, Porta dos Fundos tem outro, onde vai veicular cada coisa, tudo, né? Enfim, hoje ele tem que pensar como multiplataforma. A Record queria muito o Porchat pro talk show, fizeram lá a proposta, aí tem a produtora junto, enfim. Aconteceu, uma parte do contrato foi assinado em São Paulo pelo pessoal que vai produzir o programa e a outra parte do contrato, Fábio Porchat, assinado no sábado, não foi na sexta-feira, foi sábado, no Rio de Janeiro. E aí a Record comemorou, né, finalmente terá. Daqui a pouquinho começa, ou já começou, a coletiva não, um evento de divulgação da grade 2016 da Rede Record. Ontem, todo o elenco envolvido com esse show que eles falam, passou a tarde do domingo e uma parte da noite ensaiando o evento de hoje. E o ensaio durou 6 horas. Dentro dessas 6 horas foram feitos 2 ensaios. Um sem o Fábio Porchat. Outro com o Fábio Porchat como mestre de cerimônia. Foram feitos 2 ensaios, porque ninguém sabia se ele vinha ou não. Tudo dependia da agenda, mudar alguns compromissos, já que não havia assinado, não tinha como convocá-lo. Então fizeram dois ensaios. Presença que não teve lá no ensaio, Xuxa. Então não sei dizer se a Xuxa daqui a pouco vai pisar ou não no palco da Record para anunciar a programação 2016, porque tem ali uma coisa meio estremecida entre Xuxa e... Tem uma areinha ali. Tem uma areinha. Precoce, né, essa areinha? Porque acabou de entrar, enfim, nem um ano de casa, né? Nem um ano de casa, mas cobrança de audiência, né? Na última segunda-feira, o Jornal da Record entregou para ela com 10, 11 pontos, em 3 minutos estava em 5. É uma queda significativa, preocupante, não tem a passagem de público ali. Falam, só um minutinho, o Porchat vai encerrar a programação com o talk show de segunda a quinta-feira, sexta não. Então tem 2 teses. Ou o programa da Xuxa fica menor na segunda-feira e o Porchat entra depois, ou Xuxa sai da segunda, vai para sexta-feira, mas isso a gente só saberá durante a coletiva. De alguma forma é a Record se antecipando aí nessa batalha, digamos, dos talk shows, né? Se fala no Adnet, na Globo, se fala, né? Você tem o Danilo consolidado lá no SBT, você tem um ano de o Jô saindo, né? Mas ele consegue. Mas vai ficar puxar tudo igual, não vai? Assim, vai toda essa geração de humoristas. Jovem, é a mesma geração de humoristas, né? Talvez aí um caminho. O caminho tá na produção, pra mudar a cara de cada um, dar uma cara pra cada um, porque senão vai ficar tudo igual. Os entrevistados... Mas o país que melhor faz isso, que é os Estados Unidos, a Inglaterra também, tem esse perfil, durante muito tempo ficou com perfis muito parecidos de âncoras de talk show. Mas você tem uma diversidade de entrevistados. Aqui não. Aqui você tem os mesmos entrevistados e não se esqueça. Qual que é o problema da Xuxa na Record? Todo mundo vira e fala assim, falta restrito. Falta produção. Por quê? Porque boa parte do elenco de artistas está ligado à Globo. Quando não está ligado à Globo, porque não é do elenco da Globo, tem alguma... Tá fazendo teste para alguma obra lá e sabe que se for na Record vão cutucar. Então, tem isso, tem restrições. A própria Ivete Sangalo, a Ivete é livre. Não é livre. A Ivete tem ligações com a Globo. Agora ela tá no The Voice, não pode fazer nada. E depois, quando terminar o The Voice, ela vai esperar o The Voice Kids do próximo ano. Também, para cada convite que ela receber de outras emissoras, é óbvio que ela vai consultar. Então, é tudo ligado nisso. Vai faltar entrevistado. Você vai ver, o entrevistado vai passar no Fábio Porchat na segunda, no Danilo Gentili na terça, na Xuxa na quarta. É isso, né? Fora o fato de que a Globo limita muito isso no mercado, de não deixar seus nomes em outras emissoras, aparecendo em emissoras. E fora também que tem uma coisa cultural do brasileiro não se permitir ao humor também, né? Também, os próprios entrevistados, não entram na vibe, na brincadeira. Rafinha Bastos tinha muito entrevistado que falava assim, putz, mas eu não quero ir. E é um cara inteligentíssimo, fazia um talk show bacana, mas que tinha um pedaço ali de sacanagem. Você tem que se dos motivos, já que você falou do Rafinha, de que o Saturday Night Live não deu certo, né? Fiasco, né? Aqui no Brasil. Deixa eu dar um alô pra nossa ouvinte aqui pelo Twitter, a Princess Consuela. Ela falou... Nossa, quem é essa? A Princess Consuela. É só pegar... Ela acho que pegou meio aqui a conversa andando. A gente inventou a história do Turtle Berry, viu? Princess Consuela. A gente achou que seria muito adequado chamar a jabuticaba de
Turtleberry, né? Que não teria talvez É uma uma livre tradução tradução. direta pro idioma inglês. Eu queria mandar um beijo pra Flávia Gucci, que me considerou bastante Glória Pires, que eu não entendo nada de Oscar. Obrigada, Flávia! Obrigada, é Você assim não entende mesmo. nada, As não? pessoas Ela é opinam ótima. E aí é isso. Você entendeu? é ótima, com essa gorrinha Não, de é urso, assim então. mesmo. Todo mundo tem o seu momento Glória Pires. É normal. Tô me sentindo deixa eu... lisonjada. Antes de ir embora aqui, ó, tem mais algumas sonorinhas, não queria deixar de colocar no ar aqui algumas sonorinhas que chegaram pra gente nessa que a gente pediu para as pessoas enviarem comentários tipo sem noção, a lá Glória Pires no Oscar ontem. Bom dia, meus companheiros do Morning Show. Que isso? Eu quero dizer que o troféu Glória Pires tem que vir pra mim, porque eu, como a Glória Pires, eu não vi nada, eu não assisti nada, eu não sei de nada. Verdade. Então o troféu Glória Pires tem que vir pra mim. Um grande abraço. Quem tá falando é o Luiz Cláudio aqui de Osasco, São Paulo. Parabéns, Luiz. Achei que o Luiz... Achei que nossa o audiência outro já tava Luiz. em Atibaia, gente. Pois é, e tem cachorrinho, né? Bom dia, é Maria Cecília do Sumaré. Será que a Glória Pires ganhou pra dar esse vexame? Ah, bom, é contratado, né, Zé? Tem obrigação de estar lá, né? Convocou, acho que nesse caso não está previsto no contrato. Deve ser por fora. Por fora? Ah, então tem cachê? Sim. No caso, No não caso. sei. Vamos pensar. Não sei. Bom dia, pessoal do acerto. Morning Show. Aqui é a Carla de Presidente Epitácio, São Paulo, a terra do pôr do sol mais bonito do Brasil. E na transmissão do Oscar ontem, eu só estava pensando aqui comigo. Acho que a Glória Pires encarnou a Beatriz, o personagem dela mais uma. da última novela que ela fez. E eu fiquei só imaginando na hora. Só faltou ela falar, não estou disposta. Olá, meu nome é Cláudia Flores, eu falo aqui de São Sebastião. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: não estou disposta. Não estou disposta. É isso. Tá? Beatriz é a personagem? Entendeu? Não estou disposta. Tá bom. Fala, galera do Morning. Fala. Aqui é o Alex de Atibaia. Só no A Glória tava perdida ontem, não lembra de nada. Tava esquecida. Imagine eu que nem assisti. Hashtag Glória no Oscar 2017 novamente. Abraço. Olá, você tá no sítio, querido? Você tá no sítio falando com a gente? Tá no sítio e tá bem tranquilão, né? Tá. Tá bem tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Ai, olha aqui. Quem levou? Quem levou? Vamos lá, ó. O Wesley de Uberaba, vai, nosso ouvinte aqui. Falou da Ruth e da Raquel, né? Que a Raquel, pra prejudicar a Ruth, enfim, fez uma analogia aí com as personagens gêmeas. Não ouvi, não posso opinar. Não ouvi, não pode opinar. Eu gostei do Lula. Mas o Lula foi legal também, hein? Mas... Manda pra ele também, vai. Vamos dar pro Lula também? Ele merece, né? Afinal de contas, Que presentes. isso? É só chorar e levar? Você Presente. tá parecendo o quê? O Congresso? É uma... Presente, vai. É presente de amigo. E o que é Eu não posso dar uma camiseta pra frente ele? a um sítio inteiro, pô? Edgar, Não é eu já nada. disse, você pode usar meu sítio. Mas peraí, ó, Zé, Dudu, o Dudu tô achando que reencarnando. pode dar... Pode dar Nós problema vamos isso, entrar hein? na CPI, na acusação da investigação Lava Jato, Zé. É um presente de amigo. É presente de amigo? Foi um amigo. Tá bom. Então, Luiz Cláudio de Osasco, que fez aí o Lula. Amigo ajuda em tudo. Leva também uma camiseta do Morning Show. Wesley de Uberaba e o Luiz Cláudio de Osasco. Você que não faturou dessa vez, não fique triste. São muitas as sonoras que chegam pra gente. Obrigado pela tua participação. Muito legal saber que você tá interagindo sempre com a gente aqui nas brincadeiras. E às vezes as enquetes são sérias também aqui no Morning Show. Por que não? Seguimos conforme o vento nos leva. Obrigado, viu, Paulinha? Oi, obrigada. Vai dormir, viu? Que você tá Vou. cansada. A Ellen também. Vai tomar um banhinho, descansar. Obrigada, Edgar. Eles estão dizendo que ninguém aguentou aqui o CC hoje no programa. É isso? Só precisa estar de ontem e tomar banho. nada Valeu, disso. Edgar. Eu Beijo. cometeria essa grosseria. Momento Você Rede Nacional, que precisa- franquia Sincericídios do Edgar. Obrigada, Ed. Momento Pô, eu achando sinceridade. Você que nos assiste, que nos ouve pelo rádio. Até nos assim, assiste Zé, pelo ela é aplicativo. cheirosa, Zé Armando. Viu? Depois Acho que é dessa, você, então, Zé. vai pra minha fazenda, vai pro meu sítio. Acabou, tchau, é isso aí. Beijo pra vocês, viu? Tchau, ursinho. Tchau, Léo. Um beijo, querido, viu? Peguei sua mensagem, tô feliz por você, viu? Parabéns, querido. Falou, Zé. Tchau, Ellen. Falou, Beijo. tchau, Tchau, beijo. Amanhã tem mais, a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Tá tocando ali. Será que é Só a aqui Lava na Jato? Loja 100. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.